Eu estava lendo hoje pela manhã 23 textos que fala a respeito da mentira. E fazer brevemente aqui um relato a respeito da mentira. Mentiroso, mentira e mentir. O mentiroso é o sujeito, o mentir é a ação do sujeito e a mentira é a arma com que o mentiroso usa esse mecanismo chamado mentira para proferir as suas ações, mentir, dilubriar, enganar, seduzir, desvirtuar, desorientar, desencaminhar. É uma série de fatores. A mentira, quando ela é proferida de uma maneira maligna, costumaz, criminosa, de uma maneira assim, como é que eu vou explicar? De uma maneira proposital, para tentar trazer prejuízo ao seu semelhante, aí é um pecado muito grande. E a Bíblia Sagrada fala no livro de Romanos, o apóstolo São Paulo falou em Romanos, capítulo 1, versículo 25, que as pessoas que não querem se aproximar de Deus, não querem Cristo, não querem sua palavra, não querem saber do seu reino, não querem saber de assuntos relacionados ao reino de Deus, que estão longe de Deus, são anticristo, na verdade, elas fazem de tudo para mudar a verdade numa mentira. Elas fazem de tudo para transformar uma verdade numa mentira, mas a verdade sempre prevalecerá. E no Salmo 119, versículo número 69, o salmista escreveu assim: eles forjaram, eles armaram, arrumaram, forjaram, fizeram um mecanismo e forjaram grandes mentiras ao meu respeito ou contra mim, disse o salmista no Salmo 119 e versículo 69. Mentira é totalmente oposto à verdade, é o antônimo da verdade, a mentira. E o Salmo 62, versículo 4, o salmista disse assim que a maioria dos povos, a maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos da terra, pessoas que vivem de uma maneira regular na presença de Deus, eles deleitam-se em praticar a mentira. Eles têm prazer em praticar a mentira, em proferir mentira, em enganar, em seduzir, em dilubriar, em desencaminhar, em desorientar, em fazer com que as pessoas andem errados e desencaminhados nos seus caminhos, vivam uma vida desregrada nessa terra. E o apóstolo São Paulo, escreveu 13 livros, 13 epístolas no livro sagrado. Ele escreveu no capítulo 4, versículo 25, à igreja de Éfeso. Ele nos aconselha e aconselha todas as pessoas a abandonarem a mentira e falarem, viverem, amarem e viverem envolvidos apenas com a verdade, porque a verdade, ela permanece e a verdade é quem dá liberdade e que liberta o ser humano. É a verdade. E quem fala a verdade não merece castigo. Tem um provérbio popular que diz assim. E Paulo falou aos Efésios 4:25 que as pessoas devem deixar a mentira de lado e proferir única e exclusivamente a verdade. No livro de Gênesis, capítulo de número 3, nós vamos ver a primeira atitude, a primeira ação a respeito da mentira. E Satanás dilubriou, enganou, persuadiu e conseguiu fazer com que Adão e Eva se desencaminhassem lá no Jardim do Éden através de uma grande mentira. E a mentira é de procedência maligna. O apóstolo São João escreveu no seu evangelho, quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem 16, Lucas tem 24 e João tem 21. Mas no capítulo 8, versículo 44 do evangelho de João, Jesus falou e o João escreveu que o diabo é o pai da mentira e ele mente desde o princípio da criação. Por isso, ele é, à luz da Bíblia, o pai da mentira. E quem profere mentiras deliberadamente, acintuosamente, tentando enganar as pessoas de uma maneira consciente, é uma pessoa
que é um mentiroso costumaz e, por consequência disso, é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, como diz a Bíblia em João 8:44. Então, quero te deixar essas grandes verdades. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conheçam a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo 36, ele disse, se pois o Filho, que era ele, que era Jesus, vos libertar, verdadeiramente vós então sereis livre. Seja uma pessoa livre, liberta, transformada, regenerada pelo poder do Evangelho e não viva de engano e de mentira. Procure sempre viver, amar e se apegar à verdade, porque a verdade transforma, a verdade liberta e a verdade permanece para sempre. Deus que te abençoe e te guarde, te proteja e te dê vitória. Vou deixar mais 2 versículos da Bíblia e eu quero que você leia aí no teu lar, no teu aposento, onde você estiver. Apocalipse 21 e versículo de número 8 e Apocalipse 22, versículo de número 15. A Bíblia tem um relato muito grande a respeito de pessoas que cometem essas iniquidade, essas impiedade, essas aberrações. E para os mentirosos especificamente, Apocalipse 21:8 e Apocalipse 22:15. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja, te dê vitória e te livre do mal. Vamos amar, viver a verdade e abominar e aborrecer a mentira, porque os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos irão padecer e serão envergonhados nessa terra, porque a verdade vai prevalecer na autoridade e no poder do nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.